Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Kobbie Mainoo, porque surge a notícia de que o Chelsea está muito interessado em contratá-lo, né? Vamos lembrar que há 2 dias atrás, David Ornstein falou que Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo não estão na lista de inegociáveis do Manchester United, né? O clube vai passar por mais uma pesada reestruturação de elenco e vai precisar vender alguns jogadores para financiar. E nisso vai ter que vender jogadores que tenham valor de mercado, porque é difícil fazer isso vendendo jogadores que o pessoal vai pagar trocados. Ah, vou fazer uma reestruturação, o que eu quero vender? O Maguire. Mas quem vai pagar muito pelo Maguire? Essa é a questão. Ninguém vai querer pagar muita grana pelo Maguire. Da mesma maneira que, tirando o Oriente Médio, ninguém vai pagar muito pelo Casemiro e depende do desejo dele ir para lá também. Então, assim, são os desafios. A mesma coisa do Rashford, né? O Rashford agora tá um pouco em baixa. Ser difícil conseguir uma grande taxa de transferência. Ainda tem que convencer o cara a abrir mão de muito salário. Então, o United tá meio nessa situação. E aí, cabe ao Ruben Amorim escolher muito bem quem é que ele vai querer pro projeto e quem ele não vai querer. O Garnacho, eu consigo compreender completamente que ele não deseja tanto, porque não é um jogador fora de série como muita gente pensava. Muita gente colocou como um dos jovens mais talentosos do mundo. Eu nunca vi isso. Ele faz alguns gols bonitos, etc, mas ele é muito pobre em tomada de decisão, não é um cara consistente. Ok que para a idade dele, né, você não espera que o cara seja o cara mais regulado do mundo, mas o impacto que ele está tendo dentro do Manchester United não é grande, né? Tipo, o Rashford quando era mais jovem ele impactava bem mais, né? E, assim, eu entendo que ele vai para a lista de negociáveis, né? E dá para conseguir 50, 60 milhões, diz que o Atlético de Madrid está interessado. Então, nesse aspecto, é uma boa venda. E o Kobbie Mainoo não foge dessa ideia de você conseguir muito dinheiro. O cara claramente é muito talentoso, ele é muito qualificado. Porém, eu vou falar aqui, antes de falar do interesse do Chelsea, que isso virou notícia, é aquele negócio, né? Eu acho um baita erro vender o Mainoo, né? Poxa, não tem muito, assim, jogador melhor nesse meio campo do United para você chegar e falar, vou vender o Kobbie Mainoo, né? Mas esse é o grande problema do United, de ter trazido um cara tão autoral que ele tira meio que a funcionalidade de bons jogadores, né? Porque ele vai colocar o esquema acima de tudo e os jogadores que se lutem para adaptar. E alguns não vão conseguir, mesmo jogadores de muita qualidade. Tem horas que o sistema é tão difícil que bons jogadores não vão conseguir se encaixar da maneira que o técnico gosta, né? E aí fica essa dificuldade. O Ruben Amorim era uma escolha arriscada muito por causa disso. Ele ia mudar radicalmente a forma que o United joga, radicalmente como os jogadores iriam se comportar dentro de campo. Isso leva tempo, isso é difícil. Então, assim, o Ruben Amorim talvez seja para longo prazo uma escolha muito boa, né? Vamos ver, né? Tipo, não dá para julgar o trabalho dele por esse momento inicial. A tendência, pelo que a gente vê do United, é não se classificar a competições continentais e ficar no meio de tabela, porque realmente não está mostrando muito encaixe. Parece que deu uma melhora, né? Esse jogo contra o Liverpool, para mim, foi surpreendentemente bom do United, mas nunca se sabe o que vai acontecer nas próximas rodadas. E a questão é, deve ficar no meio de tabela e o time ali em si deve fazer algumas mudanças, contratar os jogadores certos para o que ele gosta de ideia de futebol, e com o passar dos anos a gente pode ver o United mais forte. Essa é a ideia. Eu não acho que vale a pena abrir mão do Amorim na primeira temporada, até porque já deram mais de 2 anos para o Ten Hag, porque não fazer o mesmo para o Amorim? Se você vê o progresso com o passar dos anos, vale a pena sustentá-lo. Mas como você vai atrás de um cara extremamente autoral, você está literalmente colocando aquele negócio. Jogadores bons que talvez tivessem funcionalidade com outra ideia de jogo vão embora, e você está montando o time para uma ideia tão fixa de futebol que quando você trocar o técnico no futuro, que uma hora o Amorim sai, você pode ter o mesmo reflexo do esporte, montado para o jogo do Amorim, aí mudou o técnico, olha como o esporte desmontou, entende? É uma condição bem complicada de conduzir, mas vamos ver. E já que eles estão pagando para ver, aí tem que vender jogadores. Mas o Mainoo é um cara que, assim, dá um pouquinho mais de tempo pro cara, acho que ele pode se adaptar, ele é jovem, ele é talentoso. Talvez a melhor coisa do trabalho do Ten Hag tenha sido a ascensão do Kobbie Mainoo. É um jogador muito bom e não precisou gastar uma fortuna para ter um cara dessa qualidade na equipe. E assim, o Chelsea contratando ele faz muita lógica no aspecto de que não há tanta profundidade. Você tem jogadores ali no meio campo que poderiam vir muito bem do banco, né, que é o caso do Romeo Lavia, aí machuca demais, né? Tipo, uma temporada inteira ficou fora, basicamente jogou 45 minutos na temporada passada inteira. Nessa temporada, mesmo sem ter uma carga horária grande, machucou de novo. Não tá disponível ainda. Talvez volte pro próximo jogo, mas assim, fato é que o Chelsea no momento não tem um reserva confiável para a Premier League de Enzo Fernandes e Moisés Caicedo.
Aí tá tendo que usar os dois o tempo inteiro. Aí quem que vai colocar? O Casadei? Não tem qualidade o suficiente para suprir, assim, nem metade do que os outros dois fazem. O Desbury Hall, idem, né? Não é um cara dessa qualidade. Então, o teu Kobe Mainoo é interessante nesse aspecto. Ele ajuda na rotação, entende? Ele vai poder fazer algumas mudanças na forma de jogar. Mas, por outro lado, olha pelo lado do Kobe Mainoo. Ele aceitaria ser um reserva de luxo? Porque eu não consigo colocar ele acima de Enzo Fernandes e acima também do Moisés Caicedo. Eu não duvido que ele tenha espaço. Vamos supor, chama o Andrei de volta, né? Aí tem o Romeu Lavia. Eu não duvido que ele tenha espaço. Mas, ainda assim, você cria aqueles problemas no aspecto de você vai ter muitos jogadores para pouco espaço dentro do time e é difícil alocar todo mundo. Então, complicado ver isso. Então, assim, há uma real necessidade do Chelsea atrás do Mainoo? Não muita. Talvez pro meio de ano até o final faz muito sentido, mas aí depois, né? Não vai usar o Andrei, ele é só uma maneira de ganhar dinheiro. Eu vejo, tem lados positivos e tem lados negativos, né? Então, assim, o Kobe Mainoo é um bom jogador, muito bom, acho talentosíssimo, mas acho que assim, o Chelsea deveria estar usando os seus recursos para contratar um 9 de primeira prateleira. Mas essa ideia de ficar sempre ainda atrás do jovem talento, por melhor que ele seja, assim, eu acho às vezes um pouco desnecessária, né? Tipo, o Chelsea já tem titulares muito bons e jovens, né? O Enzo Fernandes e o Caicedo são excelentes, não tem por que ficar desesperadamente atrás de mais um jovem talento espetacular para o meio campo, já tem um monte. E o Chelsea não tem um centroavante decisivo. Não é o Jackson não é decisivo nunca. Assim, você vai achar um jogo ou outro que ele decidiu, marcando um gol, mas nossa, cara, ele é medíocre demais. E o Chelsea tá dando tanta fé pra ele num medíocre desse. Tipo, um concurso, nunca vai ser com esse titular. Esse pode sair? Ah, cara, é frustrante. Tem horas que eu me frustro um pouco olhando o Chelsea, olhando pra esse aspecto. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.